Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez bem-vindos aqui à bagunça do canal, meu nome é Felipe. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: posição política e econômica da burguesia, o impacto do capitalismo e a hegemonia burguesa, a rejeição ao capitalismo e reação conservadora e as transformações e desafios à hegemonia burguesa. Para vocês que estão acessando aqui o trabalho pela primeira vez, isso aqui é um resumo do livro A Era do Capital, do Eric Hobsbawm. Estou fazendo uma playlist aqui no canal, vou deixar aqui em algum lugar, que está crescendo com todo o livro, né? Até o momento da gravação desse livro, né? Fechando hoje o capítulo 13, também tem a Era das Revoluções que já está completa. Eu vou deixar aqui, caso vocês tenham interesse, só acessar a playlist, que está tudo divididinho por capítulos e partes. E, bom, te convido a ficar até o final. Vamos retratar esses temas aqui, né? Vai que você gosta. Se você gostar, deixa aquele joinha e compartilha aí com a galera, que é muito bom, que todo mundo sai ganhando. Dinâmica aqui é muito simples, galera. O resumo vai ficar na tela, né? Ele tá aqui na frente do computador. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento sobre o conteúdo. E assim a gente segue, beleza? Então, sem mais enrolações, deixa eu começar aqui a leitura. Vamos lá, rapaziada. Então, a burguesia, ela não era dona do poder, né? Como os antigos senhores de terra. Elas não tinham tanto poder sobre o todo da sociedade como os antigos senhores de terra. Os senhores de terra tinham o direito de governar as pessoas que viviam, né, nas suas terras quase como reis em seus próprios domínios. Já os burgueses, mesmo sendo bastante influentes, eles operavam dentro de um sistema de poder e também de administração que não era deles. Eles não eram donos desse sistema, apesar de ter uma influência absurda nesse sistema. Eles tinham controle apenas sobre suas propriedades e os seus negócios, né? Em lugares onde a autoridade do Estado era fraca, os burgueses conseguiam exercer um controle mais direto. Nessas situações, eles podiam até formar grupos armados, né, para poder manter a ordem e proteger os seus interesses nesses locais. Mesmo eles tendo bastante influência na economia, principalmente, os burgueses quase nunca conseguiam mandar de verdade na política. Eles tinham também bastante influência na política, mas efetivamente mandar na política, não, quase nunca. Quando eles conseguiam algum poder, né, normalmente tinham que dividir com os outros políticos, né, que já estavam no comando. Só em raras ocasiões a burguesia ela conseguia tomar assim, conta total da política, sendo mais comum eles atuarem em cargos menores, né, ou na prefeitura das cidades. Capitalismo, ele dominou totalmente a política econômica e institucional, colocando a burguesia liberal no centro do Estado. Ele era o único caminho, né, para o desenvolvimento econômico, o que significava que os objetivos da burguesia eram alcançados com algumas variações dependendo do lugar. Mesmo os socialistas que queriam que os trabalhadores tomassem o poder, eles entendiam que isso só ia ser possível depois que o capitalismo estivesse totalmente desenvolvido, né? A década de 1850 mostrou que o capitalismo estava apenas começando, né, o seu maior período de crescimento, né, sendo muito forte, especialmente na Inglaterra. Em outros países, a Revolução Social dependia dos próprios projetos capitalistas da burguesia, né? Olha que coisa interessante, né? Em outros demais países, foca nisso aí. Essa informação é bastante importante. A Revolução Social dependia dos próprios projetos capitalistas da burguesia. Basicamente, né, o Marx e os progressistas no México e também na Índia achavam que o capitalismo era uma espécie de mal necessário, entre aspas. Mesmo criticando o sistema, eles acreditavam que o capitalismo ele precisava se desenvolver primeiro, né, para depois ele poder ser derrubado, né? Então, tanto no México quanto na Índia, eles faziam alianças com países extremamente capitalistas
como, por exemplo, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, são os maiores exemplos que tem nessa época, né, para avançar contra os tradicionalistas locais, né, muito importante. Eles faziam alianças tanto com os Estados Unidos quanto a Inglaterra para avançar contra os tradicionalistas locais, que eram outras culturas e tudo mais, né? Falando de exemplos de México e de Índia, né? Vamos se atentar a isso. Por outro lado, os líderes dos regimes antiliberais da Europa, eles entendiam que sem o desenvolvimento do capitalismo, os seus países ficariam para trás, né? E também enfraquecidos. Eles também viam a necessidade de um avanço capitalista para poder evitar o atraso, né? Já que era uma época de fortíssima industrialização. A sociedade da época estava mudando e a rejeição total da burguesia não era mais uma opção viável, não era mais possível você rejeitar a burguesia, né? Era impossível. A única que tentou resistir a essas mudanças foi a Igreja Católica, só que isso deixou, né, meio que a própria igreja isolada. Isso ficou claro com a Syllabus of Errors de 1864, né? É bom dar uma lida sobre isso, inclusive. E o Concílio do Vaticano também, muito importante, onde a igreja ela condenou muitos aspectos do século XIX e adotou uma postura totalmente defensiva com relação a essa evolução toda, né? Principalmente que a sociedade estava começando a se tornar progressista, né? Que é uma afronta direta em cima dos valores da igreja, né? Ficou evidente que qualquer tentativa de lutar contra o crescimento do capitalismo, né, sem aceitar algumas das suas ideias básicas, estava destinada ao fracasso e também ao isolamento. A partir da década de 1870, o controle que a burguesia tinha sobre a sociedade começou a enfraquecer. Até mesmo os governantes absolutistas da Europa Central, né, os reis, por assim dizer, e também da Oriental, eles foram obrigados a fazer mudanças. Eles tiveram que acabar com a servidão, onde os camponeses eram praticamente os escravos, né, e também precisaram deixar de lado o controle econômico rígido do Estado e os privilégios especiais, né, de que certas corporações tinham. Esses governantes acabaram fazendo um acordo com os líderes burgueses, que eram mais moderados. Eles passaram a adotar, pelo menos no papel, né, algumas instituições representativas que lembravam o estilo de governo burguês, né, como, por exemplo, parlamentos e as eleições, né, mesmo que fosse só para parecer que estavam se modernizando, né, na real não era bem assim, mas precisavam manter as aparências. Culturalmente, o jeito de viver da burguesia se tornou o padrão, superando o estilo de vida aristocrático, né? A velha aristocracia, que antes dominava a cultura, foi meio que ficando ultrapassada, né? Daí, muitos intelectuais eles começaram a ver a aristocracia como realmente atrasada ou até mesmo bárbara, para vocês terem uma ideia. Assim, a burguesia, ela não só dominou a política e a economia, mas também a cultura da época, cara. Foi como eu falei, se tornou um ponto que era impossível você rejeitar a burguesia. Antes de 1848, a burguesia ainda estava com um pouco de medo, né, de que pudesse haver uma revolução social que pudesse ameaçar todo esse poder, né, que elas estavam conquistando. Depois de 1870, eles começaram a ficar mais nervosos porque os trabalhadores eles estavam começando a se organizar mais, né? Estavam começando a ter mais organização, o início de uma consciência de classe. Isso aí deixou a burguesia com bastante medo. Só que depois que eles ficaram, né, mais confiantes, passaram a não ter mais grandes preocupações. Bismarck, aquele líder alemão, né, mesmo não gostando muito, né, da burguesia, ele entendia que nessa época o que dominava era o interesse por dinheiro e recursos materiais. Ponto. Isso aí que fique muito claro, o que dominava, interesse por grana e recursos materiais.
Ele disse que o avanço econômico era uma força poderosa e que ia acontecer de qualquer jeito, né? Que era uma coisa que realmente não se tinha como evitar. Galera, vou deixar aqui na tela os pontos importantes do resumo, dá uma pausa no vídeo, dá uma lida, que são pontos chaves para poder fixar esse papo que a gente acabou de bater, faz as anotações. Se você ficou até o final, eu pedi lá no começo e curtiu, pô, deixa aquele joinha, compartilha aí com a galera, é maneirão, é de graça, né? Pô, não te custa nada. E, cara, todo mundo sai ganhando, né? Compartilha o conhecimento, esse estudo é bastante importante para quem precisa fazer vestibulares, concursos na área de história, pessoal de graduação, pô, coleção do Hobsbawm. Acho que todo curso de história no território brasileiro, ou quase todo, pede, né, essa coleção. É importante pra galera que tem pouco tempo fixar o conhecimento, beleza? Próximo vídeo vamos começar o capítulo 14 da Era do Capital. Muito provavelmente eu não estarei mais neste lugar tranquilo, calmo, até a piscininha aqui de fundo pra poder manter o cenário mais agradável, né? Felicidade de pobre dura pouco. Valeu, galera. Falou, bons estudos pra vocês. Até a próxima.